Bom dia, muito obrigado a todos pela participação em nosso webinar. Eu sou Denis Roman, sócio da MZ, e hoje vamos conversar sobre a instrução 547 da CVM e os rumos da publicidade legal. No último dia 10 de março, a instrução 547 entrou em vigor e tem o objetivo de oferecer às companhias abertas a possibilidade de divulgar comunicados de fato relevante por meio de portais de notícias presentes na internet e não apenas em jornais de grande circulação, como é feito atualmente. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aos apoiadores do nosso evento, a Conference Call e Tel, pela transmissão via teleconferência, a Pixit, que nos fornece o estúdio e a estrutura de vídeo, a divulgação através da revista Capital Aberto, Portal Acionistas com BR, Portal NeoOne, e os nossos parceiros de conteúdo, a CVM e o escritório Mota Fernandes Rocha Advogados. Hoje contaremos com a participação dos especialistas da CVM, Fernando Soares Vieira, superintendente de Relações com Empresas, e Antônio Berwanger, gerente de aperfeiçoamento de normas. Além disso, contaremos com a participação de Luiz Velovic, sócio sênior do escritório Mota Fernandes Rocha Advogados. As perguntas online, bem como a transmissão, bem como o material de apresentação do seminário, poderão ser acessados por meio da nossa plataforma de transmissão. Bom, antes de passar a palavra aos participantes, a CVM gostaria de fazer um disclaimer. Bom dia a todos, eu sou Antônio Berwanger, gerente da CVM de aperfeiçoamento de normas, e gostaria de fazer um rápido disclaimer de que as opiniões aqui manifestadas são as opiniões individuais minhas e do Fernando e não representam necessariamente a opinião da CVM. Adicionalmente, por ser uma regra muito nova, ela vai ter um tempo de aprendizado, um tempo de adaptação. Certamente nós tiraremos muitas dúvidas aqui, mas nós não temos, nem temos a pretensão de passar para vocês todas as respostas que envolvem esse tema. Luiz, gostaria de fazer uma consideração inicial? Eu acho que o importante é notar aqui como é uma norma recente, é natural que haja muitas dúvidas e que a evolução da aplicação da norma venha a solidificar aí os entendimentos. Então é claro que o debate, a troca de informações é muito importante, mas a gente vai tentar, na medida do possível, esclarecer ou trazer algumas questões a todos, mas isso sem prejuízo aí de uma análise individualizada daquilo que for necessário. Ótimo. Bom, vou fazer uma primeira pergunta direcionada à CVM. Qual é a definição de portal de notícias? Em quantos portais as companhias têm que divulgar os fatos relevantes? E, aproveitando, qual o tempo demandado para essa divulgação? Bom, acho que antes de eu entrar nessa resposta, acho que vale a pena comentar um pouquinho sobre as motivações da CVM em propor essa regra, em editar essa norma. O principal motivo, sem dúvida, é uma preocupação com os custos de manutenção de companhias abertas no Brasil. É algo que a CVM vem olhando com muito cuidado. Ainda que a publicação de fatos relevantes em jornal não seja um custo assim tão elevado quando você compara com outros custos de manutenção da companhia aberta, mas é um custo que pode sim ser retirado sem prejuízos ao mercado. Hoje a gente entende que a internet já se consolidou como um canal de disseminação de notícias eficiente e amplo, e nós também reconhecemos vantagens operacionais na medida em que essa divulgação pode ser feita, por exemplo, intraday, sem a necessidade de enviar para um jornal, esperar o dia seguinte, se for o caso da companhia ter que fazer uma divulgação mais urgente. É importante também mencionar que essa iniciativa está em linha com a regulamentação internacional. Os principais mercados do mundo não exigem a publicação de fato relevante em jornais, e aqui eu posso citar, por exemplo, os Estados Unidos, Inglaterra e França.
Em relação à definição do portal de notícias, a CVM não quis trazer esse tipo de definição para a norma. A CVM não quis trazer uma definição que pudesse ser abrangente demais ou muito restritiva. A gente não quer diferenciar os participantes que irão competir nesse mercado. Acho que as companhias sim devem avaliar no dia a dia se aquele provedor desse tipo de serviço está adequado para as necessidades dela. E também acho que é importante mencionar que a CVM nunca definiu o que seria um jornal de grande circulação. E isso, a gente conviveu com isso aí durante muitos anos, o mercado se adaptou e a gente acredita que isso vai acontecer da mesma forma. Por fim, no final a gente propôs inicialmente que a companhia tivesse que fazer essa divulgação em 3 portais de notícias. Recebemos algumas manifestações na audiência pública defendendo que o ideal seria apenas um portal de notícias por conta de delay, um poderia divulgar informação na frente do outro. E nós achamos pertinente e no final a redação da norma é que a companhia deve divulgar apenas por meio de um portal de notícias. Eu acho relevante, apenas para fechar essa resposta, trazer o nosso entendimento de que o sistema da CVM disponível na rede mundial de computadores tem se mostrado muito eficiente para ampla disseminação dos fatos relevantes. O mercado tem se utilizado disso. Então, nós entendemos que a divulgação em portal de notícias é algo adicional, é demandado pela lei, por isso nós estamos regulamentando dessa forma, mas isso mitiga um pouco essas preocupações acerca da definição do que seria esse portal de notícias, desse eventual tamanho, porque o nosso sistema já é entendido como eficiente e de ampla disseminação no mercado. Me tinha uma dúvida. Então, eu defini, nos termos da norma, escolhi um portal, mas nada me impede de divulgar em mais de um portal, correto? Nada impede que você divulgue em mais de um portal em outros canais disponíveis, como, por exemplo, mídias sociais. O que a CVM exige é que a divulgação tem que ser feita, no mínimo, simultaneamente no sistema disponível online pela autarquia. Ou seja, você não pode divulgar o fato relevante em qualquer outra mídia, em qualquer outro canal, sem antes divulgar no sistema disponibilizado pela CVM. Perfeito. Bom, uma questão, então, mais operacional. O procedimento de adoção de divulgação de fato relevante em portais passa pela atualização da política de divulgação, que tem que ser aprovada numa RCA, atualização do formulário cadastral e de referência, depois até o próprio calendário de eventos. E essa divulgação dessa mudança de procedimento, ela tem que ser divulgada na forma como até então a empresa divulgava seus fatos relevantes. Uma dúvida que persiste é se a gente, quando vai trocar o jornal da companhia, isso deve ser feito em assembleia. A adição do portal deve ser feita em RCA, não em assembleia? Posso responder? Fala. Bom dia, meu nome é Fernando, como já anunciado. Essa é uma boa questão. A gente só entende que precisa, antes de mais nada, fazer a diferenciação entre o fato relevante e, por exemplo, as demonstrações financeiras das companhias. A gente aqui está tratando nessa instrução apenas do fato relevante, porque a gente entendeu que havia essa possibilidade de regulamentar numa norma da CVM essa divulgação pela imprensa de forma diferente do que a publicação impressa. E esclarecer também que, mesmo no caso das demonstrações financeiras, na verdade, a aprovação da troca do jornal de grande circulação, em que a companhia faz as suas divulgações, ela também é feita em reunião do Conselho de Administração, mas a lei exige que, no extrato da ata da Assembleia Geral Ordinária da companhia, seja informado aos acionistas que, dali em diante,
o jornal será um outro e não aquele que era utilizado antes pela companhia. Então, são duas diferenças significativas em relação às demonstrações financeiras. Recapitulando, a primeira é que nós não estamos falando dessa publicação obrigatória prevista no artigo 289, e, em segundo lugar, que a realização da aprovação, também naquele caso, é por assembleia de reunião do Conselho de Administração. Excelente. Alguma consideração, Luiz? Eu gostaria, sim, de considerar o seguinte aspecto, ressaltar o seguinte aspecto. Antes de mais nada, é importante notar que a norma sobre divulgação de fatos relevantes por meio da internet não é, a rigor, inédita no sistema brasileiro, nas normas do mercado de capitais. Você tem lá a Instrução 476, que já prevê essa obrigação de aplicação do regime da 358 para emissoras desse tipo de papel, e também a possibilidade de divulgação dessas informações na internet. Então, para aquele tipo de companhia, já não é mais, não é novidade o fato de você ter uma divulgação de fatos relevantes na internet. Isso não mudou o conteúdo, isso não mudou a definição do que é um fato relevante. Isso continua, a gente tem os mesmos entendimentos aplicáveis a uma espécie e a outra, e sim, só houve mudança no veículo. Então, o importante para essa análise, no nosso entendimento, é a referência ao investidor, ou seja, onde o investidor, como o investidor vai saber onde encontrar as informações. Daí a importância dessa divulgação e aprovação via conselho, observados eventuais requisitos previstos nos estatutos das companhias, porque você pode ter uma competência específica definida no estatuto, você pode ter indicação de um jornal específico, o que iria requerer uma análise mais detida, mas uma vez divulgado, então, e aprovado que aquela companhia vai passar a divulgar as informações em outra mídia, então, voltando à sua pergunta anterior, se a companhia divulgar em mais de um meio, isso só é em benefício da divulgação e do acesso à informação, né? Agora, o que é preciso, sim, a gente se ater primeiro, se ater àquilo que a política de divulgação dispuser, uma vez alterada. Então, essa é a referência do investidor. E atender à especificidade de cada empresa. Então, por exemplo, se uma empresa emitiu debêntures, e nas escrituras das debêntures, prevê a previsão sobre a divulgação de fatos relevantes em outros meios, você tem um foro específico dos debenturistas que também tem que ser informados e também tem que ser acessados segundo as regras previstas na escritura. Então é uma análise ampla, né, que você tem que atingir todos aqueles investidores, seja de dívida, seja de equity, daquela empresa. Então, acho que essa é a ponderação, afora isso, plenamente de acordo aí com as posições até agora. O fato relevante tem que ser divulgado na íntegra no portal de notícia ou pode ser apenas um link? Se for apenas um link, ele direciona para o website da companhia ou para o website da CVM? A previsão normativa da CVM, da divulgação resumida, já demonstrava uma preocupação com os custos de publicação de jornais, né? No momento que a gente fez esse passo agora, permitindo que a divulgação possa ser feita por meio de canais, por meio de portais de notícia, essa previsão normativa que está no parágrafo 8º do artigo 3º da 358 fez uma menção expressa de que a divulgação resumida ela só cabe agora no caso de publicação em jornal. Ela não cabe para o caso de divulgação em portais de notícias, ou seja, no caso dos portais de notícias, o fato relevante tem que ser divulgado em sua íntegra. A gente segue aqui o mesmo princípio, né? A referência, que é importante, onde o investidor
vai encontrar é no portal de notícia. Olha, se é no portal de notícia, é referência, e o custo, em princípio, a diferença de custo não é uma justificativa, porque o custo da publicação de um link no portal de notícia, ou o custo da publicação do próprio fato relevante, que normalmente é sucinto, não justifica, a gente entende que não justifica a restrição da informação no portal de notícia a meramente a informação do link. Então, de fato, uma vez divulgado pelo portal de notícia, que se divulgue o fato relevante na íntegra. Né? Perfeito. Como a norma do fato, o procedimento para a adoção do fato relevante passa por uma RCA, uma dúvida que a gente encontra no mercado é: diversas empresas publicam atas de RCA em jornal, outras não. Existe um critério legal para essa distinção? Sim, existe. O que a lei prevê é que sejam registrados no registro de comércio e publicados as atas das reuniões do Conselho de Administração que produzam efeito perante terceiros. E nessa mesma linha, a Instrução 480 exige das companhias de categoria A essa mesma regra de encaminhamento para a CVM através do sistema IPE dessas atas de reunião do Conselho de Administração. Eu gostaria só de observar que esse conceito de produção de efeitos contra terceiros é um conceito também muito amplo. Existem algumas situações limite em que a gente não sabe exatamente qual é a natureza desse efeito contra terceiro. Então, por exemplo, uma ata de eleição de diretoria, né? Isso é evidente que gera efeitos contra terceiro porque implica na representação da companhia. Né? Então, esse é um caso de publicação necessária, porque o efeito contra terceiros é patente. Agora, existem outras situações, como, por exemplo, a celebração de um determinado contrato. Pode haver questões de confidencialidade e sigilo que, apesar de o contrato ser aprovado numa ata de RCA, não só não é recomendável, como não é necessário que essa ata seja levada a registro, tampouco publicada. Então é essa análise que se faz. Agora é importante destacar que o efeito contra terceiro é um conceito amplo. Em algumas situações existe sim uma certa discricionariedade. Uma das partes pode exigir que não seja revelado o conteúdo daquela ata. Então, é uma análise pautada também pela razoabilidade e por critérios que têm que ser definidos caso a caso. Eu gostaria de acrescentar também, nesse sentido, que existe sim essa possibilidade até de pedir à CVM a confidencialidade de uma determinada ata da reunião do Conselho de Administração e de outros documentos. Isso tem um procedimento próprio previsto na própria 480 para se pedir essa confidencialidade. E também lembrar que, independentemente de produzir ou não efeito perante terceiros e do muito bem colocado ponto desse conceito ser muito abrangente, a CVM pode a qualquer tempo, né, solicitar informações da companhia, por exemplo, uma ata que não tenha sido publicada. A CVM pode solicitar e, se entender que aquela ata da reunião do Conselho, apesar da companhia ter entendido que não deveria divulgá-la, obrigar a companhia a publicar a ata. E, como sempre, a companhia pode recorrer ao colegiado da decisão da área técnica que está trabalhando ali numa supervisão específica de um caso. Então, são duas coisas, em resumo, que de fato é possível pedir a confidencialidade. Por outro lado, existe sempre a possibilidade da CVM solicitar o envio pelo IPE ou solicitar o encaminhamento à própria CVM inicialmente para verificar se é necessário que aquilo seja publicado, e que então isso também pode explicar alguns casos em que você vê uma ata da reunião do Conselho de Administração sendo divulgada por uma companhia com um teor parecido com uma outra que não foi divulgada, que se soube a posteriori. Existe também a presença da CVM analisando, acompanhando as operações e, eventualmente, solicitando o envio de uma ata num caso concreto. Essa alteração da política de divulgação, por si só, é um efeito contra terceiros?
Olha, é importante notar que essa é a base de onde você vai ter a informação a partir daquele instante. Ou seja, é um elemento em que fica claro que os acionistas e os investidores em geral vão passar a encontrar essa informação não mais nos jornais, mas sim num portal. Então, me parece claro que as companhias demonstram ali um efeito contra os terceiros, que são os investidores e interessados em se atualizar pela companhia. Perfeito. A dispensa de publicação em jornal dos avisos obrigatórios em ofertas públicas e a impressão de prospectos são objeto de audiência pública. Vocês acreditam que também teremos essa mudança? Sim, nós acreditamos, foi o que propomos na audiência pública número 12 de 2013, que altera a instrução 400. Mais um custo que a CVM, apesar de não ser um custo tão relevante, é um custo que a CVM entende que pode ser retirado sem causar qualquer prejuízo ao mercado. Esse já é um projeto que transita há algum tempo lá na Superintendência de Desenvolvimento de Normas, e também ele ganhou muita força com essas discussões de melhoria ao acesso de pequenas e médias empresas no mercado de capitais. A CVM tem olhado isso com muito cuidado e tem indo na direção das iniciativas de diminuir o custo de manutenção de companhias abertas sempre que for possível. Perfeito. Eu acho que a matéria já vem aí, o mercado tem até uma expectativa, já houve a conclusão do processo pelo menos de apresentação de ponderações à audiência pública, Então acho que é uma matéria que já está aí por vir. Estamos aguardando nessa tendência de simplificação e de redução de custos relacionados a publicações em geral. A mudança na regra de outras publicações obrigatórias, como atos societários, até mesmo balanços, quais passos seriam necessários? Bom, é necessária uma mudança legislativa. Eu gostaria só de destacar que esse é um passo bem diferente do passo que foi dado recentemente aqui com a instrução 547, assim como com a 476. Ali vai requerer uma alteração na lei das sociedades por ações e isso pode haver uma expectativa. Mas eu lembro que essas mudanças nunca são tão simples assim. Vocês devem se lembrar da controvérsia que houve há uns 7 anos atrás, com a reforma da lei das SA, em que houve uma grande discussão sobre a necessidade ou não de publicação de demonstrações financeiras limitadas de grande porte. Então criou-se um grande debate na época, um dos mais acirrados sobre a questão, se as limitadas de grande porte tinham que passar a fazer publicações tal como o regime previsto pela sociedade por ações. E no final houve opiniões divergentes, debates acalorados na imprensa, mas ficou consolidado o entendimento de que não seria necessária a publicação. E a gente passa por esse tipo de tendência. Eu acho inexorável que, a partir do momento que a internet se torna um meio de acesso à informação mais eficiente do que as formas de publicação tradicional, nada mais correto que o legislador acompanhe essa evolução. Mas hoje nós não temos condições e essa questão não se confunde aqui com esse universo que nós estamos tratando. Antes de abrir a sessão de perguntas e respostas, eu vou fazer mais uma questão. Só avisando os participantes que a gente vai fazer logo após essa pergunta, a gente vai fazer um breakzinho de 2 minutos para dar tempo dos participantes poderem formular suas perguntas com calma. Então, concluindo, qual é o prazo para os fatos relevantes ficarem disponíveis para consulta?
como você bem frisou, logo após a publicação no IPE. Essa pergunta ela também foi objeto de algumas manifestações que nós recebemos na audiência pública e tivemos até algumas sugestões para que a CVM definisse um prazo mínimo que esse fato relevante ficasse publicado no portal de notícias. Foi uma decisão da CVM não fazer essa definição, a CVM considerou inadequada essa definição. No nosso entendimento, cabe à companhia assegurar que o fato relevante fique disponível tempo suficiente para o mercado ficar ciente e assimilar o conteúdo daquela notícia. Acho que vale dizer, assim, para fins de comparação, que a Instrução 480 prevê que as informações eventuais das companhias têm que ficar divulgadas nos sites por 3 anos, e também é bem relevante mencionar que os fatos relevantes que são encaminhados para o sistema disponível pela CVM na rede mundial de computadores, eles ficam disponíveis para consulta sem qualquer tempo limite. Ou seja, é possível consultar todos os fatos relevantes de determinada companhia por meio do site da CVM. Eu gostaria de acrescentar também, já que daqui a pouco a gente vai entrar na sessão de perguntas que vão chegar da parte de vocês, a importância, né, não só neste caso, como em qualquer outro caso, do acesso que está no site da CVM muito fácil para os relatórios de análise das audiências públicas. A gente percebe que muitas perguntas que chegam na CVM, as respostas estão no próprio relatório. Esse relatório ele é muito bem feito, ele é muito cuidadoso, ele tem a intenção e, de fato, consegue enfrentar todas as questões que foram levantadas ao longo da audiência. Então, é uma fonte de consulta muito interessante e muito importante. E muitas respostas estão lá. E, além disso, no caso da Superintendência de Relações com Empresas, nós temos o ofício circular da Superintendência anual. A gente divulgou desse ano até antes do que vinha divulgando os anteriores, porque a gente percebe da utilidade desse documento que está se transformando praticamente no manual para as companhias abertas. E nesse documento, inclusive, você encontra lá algumas questões relacionadas à Instrução 547. Então, como a gente falou aqui algumas vezes, é uma norma nova, todos temos a aprender com ela. Eu tenho certeza que ao longo desse ano vão chegar muitas questões. Então, essas questões que chegarem, aquelas mais importantes, aquelas que são realmente adicionais a tudo que já foi enfrentado na própria audiência, vão fazer parte, então, do ofício circular da CEP do ano que vem. Então, reforçando e resumindo o que eu estou falando, é a consulta a esses documentos que são produzidos pela CVM, seja na audiência pública, seja nos ofícios circulares. Eu citei aqui o da CEP, mas há outros ofícios circulares de outras superintendências. É muito importante para evitar evitar problemas com a CVM e também evitar a necessidade de se fazerem perguntas que eventualmente uma leitura rápida, específica naquela questão, resolveria o problema da companhia ou de qualquer outro interessado nas informações envolvendo os participantes de mercado a que a CVM tem a obrigação de fiscalizar. Perfeito. Então vamos fazer um intervalo de 2 minutos para os participantes das mais de 100 companhias abertas presentes nesse call poderem formular suas perguntas e a gente já retorna. Vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Uma pergunta da Bianca Marques, da TOTUS. O portal de notícias que a instrução faz menção é diferente do site de RI da empresa?
Sim, é diferente, sim. A lei determina no artigo 157, parágrafo 4º, que a divulgação do fato relevante tem que ser feita pela imprensa. A norma da CVM é que anteriormente obrigava a publicação em jornal de grande circulação, e nós agora estamos retirando essa exigência e dando a faculdade de que essa divulgação seja feita por meio de portal de notícia. O site de RI de uma empresa não se configura, no nosso entendimento, como uma divulgação pela imprensa. Logo, não seria possível fazer essa divulgação por meio do site de RI da companhia e, ao mesmo tempo, estar cumprindo com a nova obrigação, com a obrigação da instrução. E, claro, temos que lembrar que a obrigatoriedade que já existe para as companhias abertas registradas na categoria A em terem no seu site todas as informações a respeito das divulgações feitas que se encontram também no site da CVM. Então, na prática, o que a gente tem para uma empresa de categoria A é que o fato relevante, aqui previsto na 547, vai estar divulgado no site da CVM, no site da companhia e também num outro portal de notícias. Só complementando, acho que o conceito de imprensa aqui é importante, e é o conceito de portal se insere nesse conceito da evolução do conceito de imprensa, né? Que sai do papel físico e passa para os meios eletrônicos, né? E agora, isso não quer dizer que haja um abandono da ideia da imprensa, ou seja, de um terceiro que tenha a possibilidade de acesso, franquear o acesso à informação ao maior número possível de pessoas, né? Então a gente muda, a intenção é mudar a mídia, mas manter essa possibilidade de acesso que talvez um site corporativo não tem, né? E essa evolução é importante não só para essa norma, mas para as outras referências que a gente tem visto na legislação. Ok. Pergunta do Jonas Queiroz, da Gol Linhas Aéreas. Bom dia. Por norma, temos que divulgar o fato relevante em 2 tipos de jornais diferentes. Eu entendo que pela internet eu elimino a publicação em um tipo de jornal. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta e qual a relação dela com o que a gente está conversando agora aqui da 547. A divulgação do fato relevante é feita no jornal onde a companhia divulga suas informações. O que está sendo objeto dessa reforma agora é a possibilidade de, cumpridos os passos previstos na própria instrução, a substituição desse jornal pelo portal de notícias escolhido pela companhia. E eu acho importante, talvez, destacar as diferenças dos regimes de publicação de demonstrações financeiras para o regime de publicação de fatos relevantes, assim como o regime de publicação de anúncios e encerramentos de oferta. Então, a gente tem esferas distintas. Não necessariamente um meio de publicação em uma esfera é o mesmo da outra. Então, a gente pode até acrescentar, por exemplo, quando eu tenho batido nessa tecla, o da 476, que não é de companhia aberta, mas que acessa o mercado de capital de forma restrita. Você tem toda essa gama e regimes diferentes aplicáveis a cada uma dessas formas de informação ao investidor. Ok. Uma pergunta de Joabel Martins de Oliveira, do Banco do Brasil. Mesmo que a empresa opte por divulgar em portal de notícias, ainda assim deverá continuar divulgando no Diário Oficial? Acho que mais uma vez destacar a diferença do que a gente está falando aqui. A gente está dizendo aqui do fato relevante. Não há que se confundir com os documentos previstos lá no artigo 289 da Lei 6404. Então, vamos deixar isso bem restrito, quer dizer, nós estamos falando aqui dos fatos relevantes. Essa instrução avançou com relação à publicidade do fato relevante e, por enquanto, é isso que a gente tem. Também, ressaltando o que o Luiz falou, das questões já disciplinadas pela instrução 476. Agora, demonstrações financeiras e convocações de assembleia, isso é outra coisa e não é objeto dessa instrução nem da 476.
E nem tampouco, né, nem sequer da proposta de alteração em relação a anúncios de encerramento e início de oferta. Né? São, de novo, regimes diferentes e, em princípio não, a divulgação em jornal oficial de demonstrações financeiras continua. A obrigação não foi alterada, seria necessária uma alteração legislativa, de competência distinta aqui desse processo. Aqui da Maiara Cardoso Silva, da ALL. A primeira é: por quanto tempo os fatos relevantes precisam estar disponíveis no portal de notícias? E essa primeira pergunta, eu acho que eu já respondi, que a CVM não definiu o tempo, um tempo mínimo de exposição do fato relevante no portal de notícias. Essa avaliação deve ser feita pela companhia, que tem que assegurar que aquele fato relevante vai ficar tempo suficiente para o mercado ficar ciente e assimilar aquele conteúdo. Então, não houve uma definição legal, normativa desse período mínimo. Eu só gostaria de lembrar também que, por exemplo, a 476, quando fala da divulgação de fatos, de demonstrações financeiras e necessidade de divulgação daquelas empresas que acessam o mercado de capitais de modo restrito, determina também que as demonstrações têm que ficar disponíveis online pelo prazo de 3 anos, né? Assim como o precedente já mencionado aqui da 480. Ou seja, a gente está... Esse prazo de 3 anos, ele aparece várias vezes e é um elemento razoável e interessante para se tomar como uma referência em relação àquilo que já está disposto no mercado brasileiro. E mais uma vez, destacar que, apesar da CVM não ter definido prazos para isso, lembrar sempre, não é muito lembrar isso mais uma vez, que essas informações, não só os fatos relevantes, como todas as outras informações de companhias abertas, estão disponíveis no site da CVM e no site da Bolsa para as companhias lá registradas por prazo indeterminado. Então, é um fato relevante que vai ser divulgado também num portal de notícias, ainda que ele não fique os 3 anos, a gente, enfim, como foi falado, a gente não enfrentou essa questão na própria audiência, mas haverá sempre a possibilidade de acessar esse fato relevante no sistema IPE da CVM. Uma pergunta do Gustavo Wolff, da Terioso Internacional. Bom dia a todos, parabéns pela iniciativa da MZ. No entendimento da CVM, existe diferença entre portal de notícias e mídia social, pois o primeiro pode ser muito bem compreendido no segundo. Eu acredito que haja sim. Mídia social eu relaciono com esses canais como Facebook, como Twitter. Um portal de notícias é algo que, na nossa percepção, é muito mais abrangente que isso. Então, nada impede que a divulgação também seja feita por meio de mídias sociais, mas a CVM não enxerga esses canais como substitutos do portal de notícias. E também lembrando outra vez que o fato da divulgação feita na mídia social ser uma possibilidade, de qualquer maneira, essa informação divulgada na mídia social tem que já estar disponível no site da CVM, no canal oficial, que é o sistema IPE. E importante também mencionar que o conteúdo do fato relevante ou dessa manifestação em mídias sociais tem que ter a mesma linguagem do fato relevante que foi divulgado nos canais oficiais. Não pode haver algum tom diferente, ou de otimismo, ou de pessimismo, nessas contas em mídias sociais. Ou seja, o teor e o tom da informação ali divulgada tem que ser semelhante ao realizado por meio dos canais oficiais. Ok. Uma pergunta de um agente autônomo. Se o portal exigir cadastramento do usuário, mesmo que seja gratuito, é um impeditivo para ser enquadrado como portal? A norma definiu que o acesso tem que ser irrestrito.
A partir daí, o nosso entendimento é que o acesso a essa informação não deve ter obstáculos. Se isso for entendido como um obstáculo, eu acredito que nesse caso não haveria possibilidade de ter um cadastro prévio. E a norma também fala de acesso gratuito, né? Isso é importante considerar, não é, eu acho que por um meio em que a consideração, o acesso dos investidores interessados na informação da companhia tem que ser de fato livre e que possibilite a mais ampla tomada de conhecimento sobre o teor do fato relevante, que, de novo, o conceito de fato relevante, a definição de fato relevante e toda a construção de fato sobre o conceito de fato relevante continua. Isso não foi alterado pela norma. Então, não é a alteração da mídia, não teve nenhuma impacto ou relevância, até diria, em relação ao conteúdo daquilo que deve ser divulgado. Isso mantém o mesmo histórico e a mesma jurisprudência criada em todos esses anos. E se a gente fizer um paralelo com a publicação no jornal, o jornal ele tem acesso, confere amplo acesso irrestrito, não há qualquer tipo de limitação para a pessoa que pegue o jornal de ver determinada informação. Então a gente acredita que esse paralelismo tem que ser mantido também em relação ao portal de notícias. Não caberá ao portal de notícias fazer algum tipo de restrição para determinado usuário, uma vez que o jornal não faz essa restrição. Uma pergunta da Marina Gelman, da Ânima Educação. Nos termos da 547, artigo 16, a política de divulgação precisa indicar o canal ou canais de comunicação. Assim como antes da 547, as políticas falavam em jornal sem necessariamente indicar o nome do jornal. Entendo que basta indicar na política que a comunicação se dará por portal de conteúdo sem necessariamente apontar o nome do portal. Claro que o Conselho de Administração tem que aprovar o portal em si, e isso tem que constar no formulário cadastral e ser publicado antes do início de seu uso, mas não na política de divulgação. Parece correto esse entendimento? Sim, me parece correto esse entendimento. Lembrando aos participantes que estão nos acompanhando via teleconferência que para fazer pergunta, basta digitar *1. Tem mais uma questão aqui da Simone Fonseca, da Nutriplan. A escolha do portal de notícias precisa ser divulgada via comunicado ao mercado ou fato relevante? A companhia ela deve divulgar a alteração da forma de divulgação de fatos relevantes da maneira como ela atualmente faz e no veículo atualmente utilizado pela companhia. Ou seja, o que a CVM quis tutelar aí? Que o investidor fique ciente, tenha segurança de onde ele poderá acessar os fatos relevantes que serão divulgados futuramente. Então, a resposta é sim, ela deve fazer uma divulgação por meio de fato relevante. Uma pergunta do Luiz Fernando de Oliveira da VEG. O portal de notícias que tenha um paywall só para assinantes atende à norma, a gente já respondeu, diz que o entendimento precisaria ser aberto, não só para assinantes. Uma pergunta do Gustavo Celentano da Manabi, se eles devem passar a informar o site do portal, o endereço do portal no formulário cadastral também. Sim. Entendemos que sim. Uma outra pergunta que a gente já respondeu, uma parecida, mas acho que vale ressaltar. A publicação do fato relevante em portal de notícias substitui a publicação no Diário Oficial? Eu acho que nesse ponto não substitui, mas vale ressaltar que a publicação de fato relevante não é obrigatória de publicação em Diário Oficial. Acho que esse é um ponto que causa uma confusão. Causa uma grande confusão no mercado.
Muita gente, embora esse não seja um tema da 547, acho que é um tema que vale a pena ressaltar, que não existe essa obrigatoriedade de diário oficial para fato relevante. Alguma consideração, Luiz? Não, perfeito. Vamos ver a última pergunta aqui. Mais alguma que a gente não tenha respondido? Estão chegando alguns muito iguais. Uma pergunta que a gente já respondeu também, da Ana Paula Zerbinati Ribeiro, da Brasil Agro. Várias empresas de publicidade estão criando portais para divulgação do fato relevante. Ela pergunta se esses sites novos e específicos se enquadram nessa instrução. Novamente, a instrução não definiu o que seria um portal de notícias. O portal de notícias, a gente entende que é um substituto do conceito legal de divulgação pela imprensa. Essa análise tem que ser feita pela companhia. E o mercado, a gente acredita que o mercado vai se adaptar e vai migrar para aqueles portais de notícias que atendam o objetivo, o mens legis, o objetivo da lei e da norma da CVM. A Sandra Rodrigues, da Clabin, tem duas perguntas. Se a alteração da norma deve ser via RCA ou Assembleia Geral. E a outra a companhia pode optar pela divulgação somente pelo portal, mas IPE deixando de publicar os fatos relevantes no jornal. Entendemos que sim. E a primeira, como a gente já respondeu, a alteração da política de divulgação deve ser ratificada pela reunião do Conselho de Administração. Exatamente. Não necessitando de assembleia, correto? Exatamente. Observar os requisitos específicos de cada companhia, né, como previsão estatutária ou previsão em escrituras de debêntures e outros compromissos assumidos pela companhia. Bom, eu acho que a gente já está ultrapassando um pouco do horário previsto. A gente fica à disposição para responder dúvidas. A CVM tem um canal específico. No caso, a Superintendência de Empresas tem um caminho específico para consultas, que é o CEP Consultas. Os detalhes disso constam no próprio ofício circular que eu me referi. Eu queria aproveitar só para fechar, dizendo duas coisas que me ocorreram que eu acho interessantes. A primeira é lembrar que a gente acha que isso realmente foi um avanço. Essa possibilidade de divulgar também, através de portais de notícia, em substituição àquela versão impressa, sobretudo nessa questão de um fato relevante, é um avanço. E eu vou dar um exemplo muito simples disso. Você tem aquele fato relevante que está sob o controle da companhia, que a companhia escolhe o momento de divulgá-lo, mas existem também situações em que a informação vaza e é necessário que a companhia faça a divulgação do fato relevante. É claro que ela jamais conseguiria e não teria não agregaria nada publicar um fato relevante no dia seguinte. Ela já teria que encaminhar pelo sistema IPE e agora ela vai alcançar ainda muito mais o público divulgando essa informação naquele mesmo dia do ocorrido através do portal de notícias. E uma outra questão, que é mais uma sugestão, é que as companhias aproveitem, aquelas companhias que fizerem a alteração de jornal para portal de notícia, que aproveitem, se ainda der tempo, enfim, que se aproveitem da publicação das suas atas das Assembleias Gerais Ordinárias, que estão acontecendo agora até o final do mês de abril, para dar essa informação, fazendo um paralelo com o que acontece quando a mudança num jornal, por exemplo, para divulgar demonstrações financeiras. Então, em resumo, aproveitar a publicidade que se tem na divulgação de um resultado de uma Assembleia Geral Ordinária para já também alcançar de forma bastante ampla todo o universo de acionistas que a partir de então saberão que houve essa alteração e qual é o portal de notícias que os acionistas devem a partir de então também acessar para ter informações de fato relevantes daquela companhia.
Luiz, alguma consideração final? Não, aguardamos a instrução sobre a publicação via internet de anúncios de início e encerramento de ofertas. Vamos para a próxima, né? Bom, então sem mais, agradecer aos participantes, agradecer aos nossos palestrantes, os debatedores aqui presentes e muito obrigado.